Boa tarde a todos. Queria agradecer muito por terem, entre tantas conferências importantes acontecendo hoje, terem escolhido a nossa. Eu sei que o outro tema parece que é mais dinâmico, mais divertido, que é mídia digital. Nós também vamos tentar fazer alguma coisa digital aqui para que seja tão animado quanto. Como eu estou voltando do Douro agora, eu aprendi que lá nos barcos rabelos a gente tinha que botar as pipas no meio. Está toda a pipa de um lado só, então nós vamos virar o barco daqui a pouco aqui, né? Espero que não vire durante a nossa apresentação. Então, Raquel, muito obrigado pelo estimado convite, por todos que terem organizado. A mesa é tão brilhante. Eu, depois do seu currículo, eu vou rasgar o meu, porque, principalmente, onde eu sou professor convidado, eu fiquei agora sem graça. Eu não conto para mais ninguém, mas tudo bem. Bom, esse é um tema muito interessante. Eu, inclusive, falei para o Carlos, assim que eu conheci, que eu ouvi a conversa dele ao rádio e percebi que talvez os que estavam aqui seriam conversar ou converter os convertidos. Graças a ele veio para assim a gente poder ter um debate mais animado sobre o tema. Mas a gente pensa muito parecido, só as questões que foram colocadas um pouco diferentes. Eu acho que o tema é provocativo porque, como a Ana falou, não necessariamente seja o melhor termo, capitalismo consciente. Mas foi um termo que se identificou mais ou menos há uns 10 anos atrás nos Estados Unidos. E é impressionante como só há poucos meses atrás, falando com jovens estudantes de uma universidade em São Paulo, é que eu fui perceber, e não tinha percebido isso, que quando nós traduzimos de conscious capitalism para capitalismo consciente, ele fica mais duro. Porque em inglês a consciência vem antes, né? E em português vem o capitalismo antes. Então, realmente é um desafio enorme. Mas aqui nós temos alguns empresários, né? De baixo. Então, uma das coisas que começa, acho que a gente ia começar a contextualizar, é o tal do capitalismo. E acho que a grande contextualização inicial começa quando a gente define o que é um negócio, né? What's a business? O que é um negócio? Então, um negócio é bom porque ele cria valor. Essa é a primeira questão. Ele é ético porque é baseado na troca voluntária, né? Ou seja, a partir do momento que acaba a troca voluntária, seja entre o colaborador e a empresa, seja entre o fornecedor e a empresa, seja entre o cliente e a empresa, seja entre o acionista e a empresa, você deixa de ter um bom modelo e você vai ter um modelo que está baseado, por exemplo, na corrupção, porque ele deixou de ser voluntário. Então, no fundo, ele é nobre porque ele pode elevar a existência. Mais do que isso. Hoje eu estive com uma pessoa incrível, o seu Couto, né, Alfredo Couto, mais de 80 e poucos anos, visitando alguns fabricantes de cortiça e rolha. E ele disse, olha, eu não precisava trabalhar para mais nada, mas eu estou, na verdade, super dinâmico, eu não vou ficar em casa rezando nem chorando, muito menos bebendo só na hora certa. Então, eu acho que essa é a grande função. E principalmente para quem é empresário ou para quem viveu trabalhando para alguma empresa, ele é heróico. Um negócio é heróico porque ele tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Existe um termo desse professor inglês, americano, que diz, antes do capitalismo, a maneira das pessoas acumularem grandes riquezas era através da pilhagem, do saques e da escravidão dos seres humanos. O capitalismo criou a possibilidade de se enriquecer servindo aos seres humanos. Mas, indiscutivelmente, muita coisa mudou. Desde aquele livrinho lá em cima, que é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, escrito em 1776, coincidentemente o mesmo ano da Declaração da Independência Americana. E Adam Smith, que não sabia nem o que era capitalismo, muito menos que ia ser batizado ou apelidado do pai do capitalismo, era um filósofo. E que a riqueza das nações não estava na riqueza dos países, não estavam nos seus minérios, não estavam nas suas essências, não estavam sequer
na cultura da sua população, estava assim na liberdade de cada país. Então, o capitalismo, que mais ou menos nasce por volta de 1800, junto com a indústria, com a Revolução Industrial, traz inúmeros benefícios. Eu disse até na minha entrevista que dois eventos fantásticos de invenção do ser humano, o fogo e a internet. E entre eles nasce o capitalismo. No meio, em algum lugar ali, em 1800, nasce o capitalismo. Ou seja, em 1800, nós éramos em torno de 1 bilhão de habitantes no mundo. Desse 1 bilhão de habitantes, 99% vivia abaixo da linha da miséria. 99% vivia abaixo da linha da miséria. 90% eram completamente analfabetos. 90% viviam abaixo da linha da miséria, 90% eram analfabetos. Tá? A expectativa de vida era de 39 anos. A riqueza anual média era de uns 400 a 500 dólares e era a mesma estável desde Cristo. E quando nós vemos a evolução brutal do que aconteceu nos últimos 200 anos. Então, nos últimos 200 anos, a gente conseguiu elevar a um índice de analfabetismo mundial na casa de 12%, ainda tem muito para fazer, a um nível de pobreza, né, extrema abaixo de 12%, ainda são muitas pessoas, mas se nós pensarmos em números absolutos, em 1800 você tinha mais ou menos 900 milhões de pessoas vivendo na miséria, hoje a gente continua com 900 milhões de pessoas vivendo na miséria, ainda é muita gente, precisamos tirar disso, mas temos perto de 6 bilhões acima dessa linha. A expectativa de vida para a Europa é muito melhor, no mundo saiu dos 39 para os 74 anos, e se nós pensarmos numa série de outros ganhos, o capitalismo indiscutivelmente trouxe uma elevação muito positiva, mas também trouxe muitos problemas, principalmente no século XX e pós-guerra, né? Tantas coisas que aconteceram, tantas disputas que aconteceram, tanto individualismo que aconteceu. Hoje, se nós temos 900 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, nós temos 62 pessoas no mundo que detêm a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas no mundo. E se nós diminuirmos para apenas 15 pessoas, elas continuam detendo a mesma riqueza. Então, temos aí uma distribuição ainda de renda extremamente complexa e uma busca por resultados de uma forma tão agressiva que está desgastando as relações humanas. Eu diria que antes do advento da internet ou da tecnologia, há uns 20 anos atrás, a gente dizia que quando viria toda essa tecnologia, trabalharíamos menos. Quem trabalha menos do que há 20 anos atrás aqui? Tem uns que nem trabalhavam há 20 anos atrás, certo? Então, na verdade, a gente está buscando sempre uma busca, uma pressão, uma agressão, um respeito. A Ana estava numa reunião com investidores ou com analistas quando veio para cá, e a pressão desse mundo é uma pressão de trimestre, o que faz com que as pessoas não pensem mais a longo prazo. Tem também o problema sério, né, que existe com, principalmente incentivado pelo mercado americano, mas o mundo inteiro está assim, dos bônus milionários, né, para os administradores das empresas. Depois a gente pode falar sobre o que o Simon Sinek pensa a respeito dessa questão. Então, muita coisa precisou evoluir e a gente caminhou até aqui. E, no fundo, o que a gente acredita é que, sim, o capitalismo nos trouxe a muitos ganhos, mas muita coisa deve ser revisitada agora. E revisitada não quer dizer uma invenção. Um capitalismo consciente não é se inventar nada. Estava falando para a Raquel, a empresa dela faz 75 anos o ano que vem, quando a Voa fundou, e provavelmente muitos de vocês também, não pensava desesperadamente em ganhar dinheiro, ele tinha um sonho. Ele queria efetivamente construir alguma coisa.
Porque lembre-se que naquela relação que eu falei que é ética, que é uma troca ética voluntária, o único que nesse ciclo inteiro da relação de stakeholders que não tem uma troca garantida é o acionista. Ele precisa fazer com que todos os outros funcionem para efetivamente chegar ao seu. Então nós acreditamos que nós poderíamos fazer alguma coisa diferente. E por que aparece essa discussão? Como conciliar capitalismo e consciência? Como se eles fossem inconciliáveis. No fundo, a gente criou um capitalismo tão selvagem que parece a coisa mais absurda se falar de um capitalismo que seja mais consciente. E no fundo, mais humano, onde as relações interpessoais são mais importantes. Palavras são assustadoras e aparentemente opostas. Porque quando falamos de capitalismo, a primeira coisa que pensamos são no individualismo, na ambição pessoal, na acumulação de riqueza e poder, na identidade construída por conquista externa. Então, quanto mais eu faço dentro, apareço mais fora, mais isso me valoriza, mais importante eu fico, mais reconhecido eu fico, e a conquista do poder, me embriaga. A competição e a luta pela escassez. Quando eu digo a luta pela escassez, é um pouco o que a gente viu hoje na questão das rolhas. A cortiça é um produto finito. Então, se continuar com todo esse crescimento gigante e eu fosse ter só rolhas naturais, provavelmente hoje a rolha custaria mais caro que o vinho. Por quê? Porque é uma disputa pela escassez. Quando falamos de consciência, nós falamos sobre a primeira coisa, que é ser consciente consigo mesmo. Associado ao autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder conhecer os outros. Eu preciso, então, trabalhar o meu desenvolvimento pessoal. Eu preciso trabalhar num mercado de cooperação, ou seja, a antiga economia fala de competição, a nova economia deve falar de cooperação. Vejam os jovens que estão dando exemplo. Eu sei que Portugal também está crescendo muitíssimo na questão das startups. E quando se falam de coworking, inúmeros escritórios hoje de coworking, então de cooperação, onde a discussão não é mais pela escassez, e sim pela abundância, onde eu tenho uma consciência social, seja nas relações com a natureza, seja nas relações com o próximo. Então o capitalismo consciente, no fundo, sai de um livro em 2003, 2004, escrito por 3 professores na época de Wharton. Hoje o Raj Sisodia, que é um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente, é um professor em Babson, e ele, 30 anos de professor de marketing nos Estados Unidos, como indiano, se colocou absolutamente inconformado no ano que o gasto das empresas americanas em mídia, seja tradicional, seja digital, alcançou a cifra de $1 trilhão, que era o mesmo que o PIB indiano. E ele disse, o que isso está trazendo de benefício ao consumidor? E qual é a ligação emocional que este consumidor tem com esta empresa? Além de eu querer conquistar o que a gente chama o share of wallet, o pedaço da carteira do meu cliente, como é que eu conquisto também um pedaço do coração desse cliente, o share of heart desse cliente? E lançou um desafio para os seus alunos de estudarem empresas que gastavam praticamente nada em mídia, mas que tinham resultados excepcionais. E por muitos e muitos anos consecutivos e performavam muito melhor que as suas empresas. Uma dessas empresas era o Whole Foods, nós vamos ver, e John Mackey, o fundador, o cofundador e CEO da companhia hoje, lendo o livro, disse, meu Deus, eu não sou o único que prega no deserto. Tem mais louco como eu. E começou a se interessar para conhecer a questão do movimento. E a partir do momento, o movimento é estruturado em 4 pilares. E, de novo,
Nós não queremos e não temos a menor pretensão de sermos a resposta. Eu não estou aqui como especialista de capitalismo consciente. Estou aqui como apaixonado pelo tema. Então não há uma resposta única. Não há uma resposta certo ou errado. E, de novo, nós não queremos ficar na porta como guardiões do paraíso. Só entra as puras virgens. Não, eu quero as putas redimidas, certo? Quer dizer, que venham, que realmente queiram se converter. Essas que eu busco. Então, a base principal é a propósito e valores, ou seja, as empresas que vão maximizar o seu propósito, ao invés de maximizar o seu lucro, de tal maneira que, ao maximizar o seu propósito para todos os stakeholders, o seu lucro vai ser efetivamente maximizado. Por isso, a integração com todos os stakeholders é absolutamente fundamental, através de uma liderança consciente que se preocupe com as pessoas a quem serve, as pessoas que essas pessoas servem e com o meio ambiente. E, sem dúvida, de geração para geração, que através da sua cultura e dos seus valores continuam a fazer a perpetuidade e a sustentabilidade da empresa. Afinal, o que nós viemos como seres humanos fazer aqui na Terra? Primeiro, viemos comer e beber, ou seja, viemos consumir recursos naturais, que são finitos. E o que nós devolvemos? Xixi, cocô e lixo. É isso. Será que a gente só veio fazer isso? Que vidinha sem vergonha, né? Que a gente resolveu ter. Então, no fundo, tem uma nova música no Brasil que está fazendo um grande sucesso, chamado Trem Bala, de uma moça chamada Ana Vilela, que ela lançou essa música no YouTube e simplesmente explodiu. Algumas das frases são as seguintes: não é sobre como chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ser sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Por fim, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. E é mais ou menos isto. Então não importa tanta fama, tanta coisa, se você não tem um chamado, se não tem um propósito para isso. Então a gente pergunta, qual é a relevância da sua empresa? Porque afinal, tanto os talentos que estão ali do lado esquerdo de vocês, como os clientes que estão do lado direito, estão buscando empresas cada vez mais com propósito. E principalmente a geração Millennium está procurando isso de uma maneira muito, muito significativa. Mas afinal, o que é propósito? Propósito é responder 3 perguntas simples da sua empresa. Por que a sua empresa existe? Por que ela deveria existir? Qual a diferença ela faz para o mundo? E se amanhã ela desaparecesse, quem sentiria falta? Parecem perguntas banais, mas numa pesquisa com 130 mil pessoas ao longo do mundo, 73% das empresas podiam desaparecer amanhã, que ninguém ia sentir falta delas. E aí nós fizemos essa pesquisa no Brasil, eu não fiz aqui em Portugal. Mas para o retalho, né, para o varejo que eu trabalho, a gente fez a mesma pergunta e diz o seguinte: 74% das pessoas dizem nenhuma empresa de retalho no Brasil presta atenção em mim de verdade. Porém, 82% diz que se prestasse, jamais esqueceria.
E aí a gente começa pelo cerne, a gente começa exatamente pelo propósito, que é o porquê. Ou seja, por que eu existo como companhia? Mas esse propósito não adianta ser para resolver ISO 9000. Você põe na parede, acha lindo, está tudo certo e ninguém faz nada. Ele tem que estar absolutamente abraçado pela sua visão estratégica, que é como você faz dinheiro, opa. Porque se não fizer dinheiro, você não fica de pé. Então, como é que eu faço dinheiro alimentado no meu propósito, que é o meu o quê, para que o meu como seja completamente diferente, que é o meu impacto social, que é assim. Que diferença eu faço no mundo que eu estou como companhia? Mas nós devemos lembrar que Peter Drucker dizia que só existe razão para ter um propósito numa empresa, principalmente de retalho, que é criar valor para o seu consumidor. O que nós não podemos é tratar clientes e colaboradores como meros consumidores, e sim tratá-los como seres humanos. Então, uma empresa consciente nada mais é do que aquela que leva o share of heart mais importante do que o share of wallet. E os resultados têm mostrado que quem faz isto tem resultados muito melhores. Por exemplo, Whole Foods Market, apesar de todo o momento difícil que está vivendo de críticas, nesse momento, diz que o seu propósito é melhorar a saúde das pessoas, do sistema alimentar e do planeta. Eu garanto para vocês que em retalho, uma empresa que tem apenas 430 lojas, fatura 15,6 bilhões de dólares, né, com EBITDA de quase 9%, é uma empresa excepcional e é a Best Workplace há 19 anos consecutivos. A IKEA, que vocês conhecem bem, tem como propósito criar a cada dia um dia melhor na vida de muitas pessoas. Resultados incríveis, faturamento de 36,4 bilhões de euros com apenas 389 lojas. E a Loblaws, que é a rede de retalho basicamente líder no Canadá, que tem como Live Life Well, que é Viva Bem a Vida, e com resultados excepcionais, faturamento de 36,7 bilhões de dólares americanos, 8,3 de EBITDA, mais de 1.000 lojas, 135 mil colaboradores. Vamos ver o quanto o CEO da empresa e chairman acredita no que ele prega e acredita no propósito da empresa. Valendo uma Audi A6 All-Road semi-usada da Raquel. Quantas vezes o CEO fala o propósito da companhia? Vai levar, hein? Vai levar. Mas é seu amigo, depois você negocia com ele. Então, ou seja, ele vive efetivamente isso. Essa é uma empresa de têxtil de roupas no Brasil. Essa empresa existe há apenas 10 anos, chamada Reserva, fundada por 2 jovens lá de Ipanema, na praia, surfistas, há 10 anos atrás. Hoje é uma empresa de alguns milhões, com 80 lojas no Brasil, cada vez crescendo mais. E o seu propósito é cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todo dia, ou como diz o Ronnie Meisler, que é o seu fundador, né? Dar afeto às pessoas. A Riachuelo, que é a segunda empresa maior de têxtil, ela se considera a nossa H&M, H&M do Brasil, diz democratizar a moda. Ela traz estilistas como Versace, como Missoni, como outros, a preços efetivamente acessíveis para a classe média. E eu fui buscar alguma referência portuguesa. E conversando com alguns amigos daqui, uma das que eu consegui foi o Café Delta. E nessa do Café Delta, traduzindo um pouco o que é o propósito, ele não tem exatamente o que é o propósito, mas é um cliente igual a um sorriso. Teve uma reportagem que todos devem ter visto, porque anda aqui no YouTube, mas basicamente diz isso. Suas vendas anuais, 340 milhões de euros, 22.600 toneladas vendidas, 3 mil colaboradores, 47 mil clientes, 40 mil países, 10 milhões de cafezinhos por dia. Eu não precisei subtitular essas para vocês, quase precisei para mim, mas... essa é uma outra empresa americana chamada Ray. Para quem gosta de esportes outdoor, é fantástica.
Ela, no fundo, é uma cooperativa. Ela diz, acreditamos que viver uma vida outdoor é uma vida bem vivida. Seus resultados como uma cooperativa, ela tem 6 milhões de membros, ela tem apenas 143 lojas. Para o mercado americano, 143 lojas é quase nada. 70% dos seus resultados são distribuídos. Ela, em 2016, distribuiu por seus 6 milhões de membros mais de 185 milhões de dólares e para os seus 2 mil colaboradores mais de 70 milhões de dólares entre aposentadorias e bônus. E aqui a gente tem a ver com o líder consciente em relação a como pensa a companhia. Ou seja, integridade vai muito além de dizer apenas a verdade. Integridade é ser autêntico, ter confiança, fazer o certo, não importando o momento, ter coragem moral e ter equidade com todos os stakeholders. Então, o dia mais importante do retalho nos Estados Unidos é o Black Friday. E o que esta empresa Rei resolveu fazer em 2015 pela primeira vez? Fechou todas as lojas do Black Friday. Porque, afinal, o Black Friday é um feriado ponte entre o Thanksgiving, que é uma quinta-feira, e o sábado. Ou seja, no maior feriado, e praticamente o único que os americanos efetivamente praticam, se ela diz que o importante é viver uma vida outdoor, como é que eu posso fazer as pessoas virem para dentro das lojas? E em 2016 ela repetiu isto, e vamos ver o que aconteceu com a repercussão de uma empresa que só tem 143 lojas nos Estados Unidos. E andando pelos escritórios do Facebook em janeiro, em Nova York, eu encontrei essa placa e achei muito importante. Nada no Facebook é problema do outro. E o Whole Foods também tem esta consideração sobre valores que interessam, né? Value matter. Em português, né? Valores são importantes. No Whole Foods Market, saudável significa muito mais. Vai além do bom para você, para também abranger o bem maior. Se você tem fome de algo, ou melhor, simplesmente é curioso por comida, nós oferecemos lugar para você fazer suas compras, onde o valor é inseparável dos valores. E aí a gente completa, né, dos pilares, a gente vai para a integração dos stakeholders, onde nós estávamos falando, e sempre se pergunta, no centro está o propósito e os valores, e a gente começa sempre com colaboradores. E há sempre uma disputa muito grande entre dizer assim, o que é mais importante numa empresa, o meu colaborador ou o meu cliente? O meu cliente é o único stakeholder que põe dinheiro para dentro, além do acionista. Todos os outros stakeholders tiram dinheiro de dentro da companhia. Mas será que eu teria um cliente satisfeito, encantado, engajado, fiel, né, que eu conquistasse um pedaço do coração dele, se eu não tivesse colaboradores felizes e comprometidos? Então, um amigo meu que é o presidente do movimento nos Estados Unidos me disse, Hugo, a relação, na verdade, é como as asas de um beija-flor. Uma representa o cliente, outra representa o colaborador. Se elas não baterem absolutamente em sincronia, o beija-flor não se sustenta para fazer a beleza da polinização. E aí, todo o resto dos seus stakeholders vai funcionar. E aí a gente vem para a questão de liderança. E Peter Drucker já dizia, apenas 3 coisas acontecem por si só numa empresa, né? Fricção, confusão e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança. E aí convidaram um cara chamado Richard Barrett, que escreveu um livro, Os Novos Paradigmas da Liderança, a escrever um livro sobre liderança. Ele disse, será que vale a pena? Não vai ser só mais um livro? E ele foi à Amazon e viu que sobre liderança existem 330 mil títulos na Amazon. E aí ele falou, bom, talvez liderança com cultura já baixou para 13.800 títulos. Talvez se eu adicionar liderança, cultura e valores, só encontrou 1.150. E finalmente, quando se falou liderança, cultura, valores e consciência, se chega a 39 títulos, então ele decidiu escrever um livro também chamado O Paradigma da Liderança. Mas os valores são muito mais sobre o como. Eu estou vivendo isso profundamente no meu país agora, sobre todo esse processo da Lava Jato.
E as atividades principais são de empresas, são pessoas, não importa o que sua empresa comercializa. Não importa se são máquinas para máquinas, não importa se é um produto para consumidor final, não importa se são cortiças, como eu fui visitar hoje, ou são perfumes, ou são filigranas. O que importa é que toda a relação, tudo que nós temos de mais importante são pessoas. E devemos construir empresas onde o como é muito mais importante do que o quanto. E o quanto vai sair. Afinal, no meu país, a gente não pode aceitar mais propagandas como essas. Volta às aulas, cerveja Skol, certo? A R$133. Por quê? O cara fez de propósito? Não, o cartazista simplesmente não tem a menor afinidade, não tem a menor relação e a companhia não está preocupada com o que a gente chama o seu propósito. Vamos ver o que um filósofo brasileiro usou como exemplo para falar do como, numa história verdadeira que aconteceu numa corrida de country cross em Navarra, na Espanha, em 2012. E hoje, nunca mais do que antes, isso é verdadeiro. Eu tenho um amigo que diz que depois do advento da internet, você não é dono nem do seu passado. Então, isso é importante. E o que nós fazemos, então, com as pessoas, para encerrar? Cada um quer ser melhor. Cada colaborador quer ser melhor. Acredite neles. Os líderes estão por todas as partes. Procure-os, encontre-os. As pessoas, quando atingem coisas boas, grandes ou pequenas, precisam ser celebradas, celebre-as. Algumas pessoas desejam coisas diferentes do que o pensamento só da administração. Escute-as. Todos são importantes. São mesmo? Então demonstre. Porque ser um líder consciente e servidor é praticar isto na vida. Ao longo da minha carreira de quase 40 anos no retalho, eu posso dizer para vocês que eu tive muitos resultados positivos. E no final a gente diz o seguinte, mas será que isto é só conversa? É só papo? Ou se nós estamos falando de capitalismo, dá resultado mesmo? E aqui do lado da direita está o livro mais vendido no mundo sobre gestão, chamado Good to Great, do Jim Collins. 11 empresas ele elencou, e eu fui conhecer Jim Collins em Boulder, no Colorado. Dessas 11, 2 quebraram na bolha de 2008. Fannie Mae e Circuit City. Estavam na lista dos 11. Aí ele escreveu um livro, How the Mighty Fall, ou seja, como os grandes fracassam, porque eu tinha que se justificar, né? E agora escreveu um outro livro chamado Great by Choice, né? Assim, não é só para ser grande, só ser fantástico por escolha. E ali o livro que os indianos escreveram, Firms of Endearment, que nós traduzimos no português do Brasil para empresas humanizadas. E os resultados financeiros estão aí. As empresas Firms of Endearment, as empresas Good to Great e o Standard & Poor's 500. Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, o retorno para os seus acionistas. Ou seja, ser uma empresa humanizada, ser uma empresa consciente, dá mais lucro do que não ser. Pode ser que não ser te dê um resultado mais curto prazo, mas com certeza não será perene. Nesses meus 40 anos de profissão, eu consegui o que a gente chama no Brasil de ter muito sucesso. E aí eu estive com Richard Branson em Nova York também, e ele fala essa frase. Mudar o mundo começa com um pequeno grupo de pessoas que simplesmente se recusa a aceitar o inaceitável. Não existem muitas empresas que a gente pode chamar de conscientes. Nós estamos tentando botar mais gente nesse processo, porque esta nova geração dos millennials, que já representa 1/3 da população mundial, vai exigir que as coisas sejam assim. E como se diz no Brasil, né, fama e grana são legais, eu diria que fama e grana são gira, como vocês dizem, certo? Mas são efêmeros. E sucesso de verdade a gente mede da maneira com que a gente influencia
a vida das pessoas. Obrigado. Está muito bem. Nós é que devemos agradecer a brilhante exposição que nos brindou. Acho que saímos todos mais esclarecidos sobre este tema fascinante que realmente é o capitalismo consciente. Tal como foi combinado, eu vou passar agora a palavra aos outros dois oradores e depois teremos uma discussão no fim. E tenho o gosto de convidar o Dr. Carlos Silva, que agora vai proporcionar uma outra perspectiva.